Muito bom dia, igreja. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos chegando aí ao final deste ano, 2023. Estamos aqui nesse mês, na verdade, a gente tem muita confraternização, muitas celebrações, muitas coisas especiais. Então, a gente preparou 2 estudos para essas 2 primeiras semanas de dezembro, né? E nós vamos continuar o tema do mês passado, discipulado, porque ainda temos algumas coisas para falar. Não é nem que sejam muitas coisas a mais, mas é só para continuarmos tratando sobre o assunto, falando sobre o assunto, aprofundando de alguma forma, entendendo um pouco mais algumas coisas que precisamos entender a respeito dessa missão tão importante que é a missão de discipular. Hoje a gente vai falar sobre o resultado. A gente tem falado sobre proximidade, a gente falou, por exemplo, vida na vida, estar próximo, chamar a pessoa para a sua vida, para investir nela, para trabalhar nela intencionalmente, para se mostrar a ela. Se mostrar a ela. Às vezes a gente faz uma coisa ou outra e alguém fala, tá querendo se mostrar, né? Mas nesse sentido vale, tá? Nesse sentido vale de mostrar a sua vida espiritual e ganhar a pessoa com a sua vida espiritual, influenciá-la com a sua vida espiritual, com o seu amor pelo Senhor. E hoje a gente vai falar sobre o resultado. Qual é o resultado disso? Vocês lembram que a gente estudou aí esse mês? Foi na segunda semana, se não me engano, que a gente viu Paulo falando sobre os Tessalonicenses, dizendo para eles, olha, vocês são conhecidos em todos os lugares não só pela conversão impressionante de vocês, mas vocês são conhecidos pelo posicionamento de vocês, pela vida espiritual de vocês. E olha, vocês realmente conseguiram, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então, Paulo está falando aos Tessalonicenses sobre essa questão da imitação, sobre a questão deles terem sido modelos para aquela igreja recebeu esse modelo e imitou esse modelo, e alguma coisa muito especial. Mas antes de Paulo falar isso exatamente, ele coloca aí, ele elogia os Tessalonicenses por 3 características. Nós já usamos esse texto em estudos em algum mês aí, acho que foi desse ano mesmo, falamos especificamente cada uma dessas características em cada semana. Mas eu queria trazer de novo esse texto para a gente pensar aí no resultado, né? Paulo fala assim, olha, vocês têm demonstrado isso. E aí, puxa, vocês realmente se tornaram nossos imitadores. Vocês têm feito assim um trabalho excelente, de tal forma que todo mundo tem conhecido a fama de vocês, o compromisso de vocês com o reino de Deus. Então essas características que marcam essa igreja são as características que eles imitaram de Paulo, imitaram dos companheiros de Paulo. E o que a gente vai tratar hoje. O texto de Tessalonicenses é o de 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, em que Paulo fala assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles basicamente demonstravam essas 3 coisas, esses 3 fundamentos, né?
Paulo estabelece também a mesma coisa, assim, Paulo estabelece lá em Coríntios 13, 3 fundamentos e um que prevalecerá tudo. Os fundamentos são a fé, a esperança e o amor. Tudo cessa. A fé, a esperança e o amor se mantêm. A fé e a esperança enquanto estamos aqui, nessa realidade terrena. Na realidade eterna, fé e esperança não precisarão existir mais. Mas o amor é para sempre. O amor é eterno. Então, Paulo considera aqui que a fé dos Tessalonicenses era uma fé prática, era uma fé operosa, era uma fé que os levava a trabalhar. Ele fala que o amor dos Tessalonicenses era a fonte da motivação deles. Eles se esforçavam o quanto precisassem, porque amavam intensamente, obviamente amor, amavam intensamente a Deus, amavam intensamente uns aos outros, e isso era produto daquele que eles viram em Paulo, nos seus cooperadores, no ministério deles, na vida cristã que eles exalavam, né? No bom perfume que eles exalavam. E a perseverança que é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu persevero porque eu tenho um alvo, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma esperança. Volto a lembrar, a esperança não é um sonho bom, tomara que aconteça, como seria bom se acontecesse. Esperança na Bíblia é certeza. É uma certeza de algo que você não está vendo ali, apalpando, mas você sabe que vem. Como uma grávida que ainda não viu o rostinho do seu bebê, ainda não viu a aparência dele, mas sabe que está gerando essa vida é real dentro dela, ela está esperando alguma coisa que é real, verdadeira, está vindo, né? Então é isso. Jesus disse lá em Mateus 9, 37, 38, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por que os trabalhadores são poucos? Porque são poucos homens que vivem por sua fé. São poucos homens que são dirigidos pela sua fé. E quando você não é dirigido pela sua fé, quando a sua fé é usada apenas para questões pessoais, quando você só pensa em fé quando está aflito, quando você só pensa em fé quando está atribulado, e aí essa fé é alguma coisa que você tenta usar para alcançar o favor de Deus, para alcançar a misericórdia de Deus. Quando você pensa em fé assim, você não se preocupa ou se ocupa da obra do Senhor. Você está tão ocupado da sua própria obra, da sua própria vida, do seu próprio trabalho, das suas próprias necessidades, que você só pensa no Senhor e em fé quando as suas necessidades estão abaladas. Mas a ideia de fé é uma ideia de confiança, uma ideia de fidelidade. Fé no Antigo Testamento tem o sentido de confiança, fé no Novo Testamento tem o sentido de fidelidade, ou seja, eu sou fiel àquele em quem eu creio, fiel para obedecer, fiel para cumprir os seus propósitos. A minha fé em Cristo precisa me fazer viver em Cristo e por Cristo, porque Cristo tem um propósito para mim. Se eu creio nele, eu creio no propósito que ele tem para mim, no chamado que ele tem para mim, em como ele quer me usar. Então, a fé dos Tessalonicenses levava os Tessalonicenses ao trabalho. Se a tua fé não te leva a trabalhar pelo reino de Deus, essa sua fé precisa ser reconsiderada. Ela precisa ser... Você precisa pensar, realmente eu tenho fé? Eu estou me movendo em fé? A fé move a minha vida?
você precisa colocar isso diante do Senhor. A fé dos Tessalonicenses gerou operosidade neles, gerou envolvimento deles com a obra, gerou um envolvimento deles na proclamação do Evangelho. A fama deles chegou a todas as cidades vizinhas ali. Eles eram reconhecidos como gente que efetivamente estava dedicada, trabalhando, se envolvendo. Ou seja, a vida de Paulo, o ministério dos amigos de Paulo, os cooperadores dele, influenciaram os Tessalonicenses de tal maneira que eles imitaram, inclusive, no que diz respeito na característica missionária de Paulo. Então eles estão pregando Jesus, testemunhando do que aconteceu com eles, e essa mensagem está se espalhando e edificando igrejas em outros lugares. Nossa fé precisa ser operante dentro do contexto do reino de Deus, da obra do Senhor. Aqui ele fala a segunda característica, o esforço motivado pelo amor. Queridos, o amor é a essência do reino de Deus. O Senhor desse reino, o rei do reino, né? A palavra diz que ele é amor. Deus é amor. Amor é quem ele é, não alguma coisa que ele tem. Esse Deus não mediu sacrifícios por amor, mas pelo contrário, por amor ele entregou o seu filho, ele entregou o que ele tinha de mais precioso, ele entregou o seu unigênito por nós. O amor faz essas coisas. O amor nos leva às últimas consequências quando a gente está numa missão. E o que era visto nos Tessalonicenses era exatamente isso: um esforço para permanecer, um esforço para fazer a obra, um esforço para estar dedicado, um esforço em todos os sentidos. E por que eles se esforçavam? Porque eram religiosos? Não, porque amavam. O amor era a fonte disso. A terceira característica é a perseverança proveniente da esperança em Cristo. Sabe? Se Cristo não for uma realidade em nossas vidas, nós não seremos impulsionados a permanecer nessa estrada. Há muitos crentes afastados hoje. Há muitos crentes afastados dentro da igreja. Há muitos crentes dentro da igreja que não oram. Há muitos crentes dentro da igreja que não leem a Bíblia. Estão acostumados só com a igreja. Certamente esses crentes não trabalham. Efetivamente, o trabalho do reino dos céus pode ter uma função, pode fazer alguma coisa dentro da igreja, mas o trabalho do reino, a proclamação do evangelho, sabe? Crentes que não oram, não buscam a Deus, não buscam meditar nas escrituras, não são crentes ativos, operantes, não são crentes que amam. Porque se a igreja de Éfeso, que trabalhava como nenhuma outra, como poucas, vou colocar dessa forma, foi chamada ao primeiro amor, quem dirá aqueles que estão desanimados, paralisados em seu investimento espiritual? Se você não busca o Senhor, se você não ora ao Senhor, a volta do Senhor é nebulosa, alguma coisa, é uma história, é um negócio que não interfere na sua vida hoje. Gente, a volta do Senhor precisa interferir na nossa vida. A volta do Senhor precisa mudar a nossa vida em alguma coisa. Sabe, nós não estamos apenas vivendo o momento, sabe, existindo. Nós estamos aqui com missões, com propósitos em Deus, sobretudo porque não somos daqui. Enquanto estamos aqui, realizamos uma obra, porque nós não somos daqui e o lugar de onde seremos está vindo. A Nova Jerusalém vai descer e a gente vai viver a eternidade com Deus. Isso precisa ser uma realidade em nós, mas não vai ser enquanto não estivermos aquecendo nosso coração na presença dele. A gente vai esquecer desses propósitos. E
Paulo era alguém que falava disso o tempo todo. Falava desse lugar em Deus que deveríamos buscar para estarmos firmes e prontos para a sua volta, para o seu retorno. Havia uma ansiedade em Paulo, havia um trabalho intenso em Paulo, porque Paulo está preparando a noiva de Cristo. Paulo está adornando a noiva de Cristo. Paulo está fazendo o trabalho que ele precisa fazer para preparar o reino de Deus, para preparar o povo de Deus para o encontro com Jesus. Paulo está dedicado a isso. Essa dedicação de Paulo influencia os Tessalonicenses de tal forma que eles têm uma esperança viva que gera o que neles? Perseverança. Então, sem esperança a gente não persevera. E esse é um desafio para os crentes desse tempo, tenho certeza. Porque toda a apatia espiritual começa aí. Quando Cristo passa a não ser mais tão real para a gente, suas promessas passam a ser não tão reais, não deixam de ser um motivo, deixam de ser uma razão. Esse é um desafio para nós. Paulo ficou muito empolgado, muito feliz com os Tessalonicenses, porque ele viu nos Tessalonicenses uma atitude de imitação. Olha, vocês se tornaram nossos imitadores. Puxa, vocês não estão dando tanto trabalho para a gente como outras igrejas dão, porque vocês entenderam o que é para fazer. Sabe, o processo é esse. A gente faz, se permite ver enquanto faz e somos imitados por aqueles que estão nos vendo, e esse processo gera vida. Se vocês fizerem exatamente como eu faço, vocês vão andar bem, vão crescer. Então Paulo está falando para os Tessalonicenses: olha, eu vejo que vocês se tornaram nossos imitadores. Por quê? Porque ele vê essas coisas aqui. Olha, a fé de vocês não é uma fé oca, não é uma fé frágil, não é uma fé fraca, não. A fé de vocês é genuína, é completa. Ela produziu uma atitude, ela gerou trabalho, ela gerou operacionalidade. O amor de vocês tem sido a fonte de todo esforço. Vocês estão firmes, se esforçando, se dedicando nesse trabalho porque amam. E vocês têm perseverado porque mantêm seus olhos em Cristo, sua esperança nele. Veja, o exemplo de Paulo influenciou aquela igreja. E agora aquela igreja está influenciando todas as igrejas ao seu redor. Todos estão vendo e agora vão saber pelo próprio testemunho de Paulo. Quem ler a carta aos Tessalonicenses vai ouvir Paulo falando bem deles. E esse testemunho fortalece, discipula, né? Dá um padrão para a imitação. Paulo está, de certa forma, dizendo: olha, vocês agora se tornaram imitáveis, porque todo mundo em volta está conhecendo a fama de vocês. E está louvando a Deus pelo que vocês são, pelo que vocês fazem. Então, qual é o resultado de se investir em discipulado? Pessoas com uma fé forte e operante. Pessoas que não medem esforços e sacrifícios porque amam intensamente. Discipulado gera fé forte. Discipulado gera amor profundo. E discipulado fortalece nossa esperança em Cristo, o que nos leva à perseverança. Então, discipular é uma missão importante que gera os frutos que Deus busca em nós sempre. Frutos de uma vida consagrada, de uma vida dedicada ao Senhor. Querido, que Deus abençoe você nessa semana, que Deus abençoe nossas células, que a gente pense nisso, que a gente busque crescer no Senhor, amadurecer no Senhor, se fortalecer nele. Ele é bom, o tempo todo ele é bom. Amém, meu querido?
Perdão. Grande abraço, Deus abençoe você.